Deus seja louvado. Hoje eu vim trazer esse testemunho através do nome Jesus, aonde eu agradeço muito de todo o meu coração pela oportunidade de estar hoje nesse dia glorificando e exaltando o nome do Senhor. Primeiramente, eu queria lembrar que Deus conhece nosso coração. Mesmo nós nascemos de homens, Deus, Ele já tem um caminho na sua vida. Eu vou tentar simplificar esse testemunho, porque ele é um pouco grande. Então, eu vou fazer o máximo para que vocês possam entender. Bem, hoje eu resolvi fazer esse testemunho porque foi muito forte na minha vida. Desde pequena, eu nasci de uma família católica e, mesmo assim, eu sempre tive vontade de saber mais. Eu ia na igreja, eu não me sentia bem, eu ia meio que forçada, fiz catecismo, fiz crisma, primeira comunhão, né? Mas sempre não da minha vontade, mas da vontade dos meus pais. E como a palavra do Senhor sempre diz que a gente tem que obedecer nossos pais, né? Mesmo a gente não querendo fazer, a gente tem que obedecer ele. Porém, quando eu tinha 12 anos, eu comecei a estudar a Bíblia através das Testemunhas de Jeová. Eles vinham em casa, faziam os estudos, aprendi muito sobre jovens, né? Eu, assim, desde pequena eu sentia muita necessidade de aprender as coisas de Deus, de sentir uma essência na minha vida, uma vontade maior de querer viver, o porquê de eu estar aqui nessa terra, de eu existir. E sempre pedia para Deus isso nas minhas pequenas orações. Nem sabia orar, mas Deus fala que Ele lê nossos pensamentos, o nosso coração. E eu creio que desde quando eu comecei a abrir minha boca para falar com Deus, eu já estava tendo um relacionamento aberto com Ele. Enfim, comecei a estudar, né? Mas como eu era muito jovem, eu tinha apenas 12 anos, eu parei, eu acredito que eu estudei por 6 meses a palavra, a Bíblia, o ensinamento deles, porém eu não sabia qual era o certo e qual era o errado. E e parei de estudar. Aquelas palavras ficaram em meu coração, porque a palavra do Senhor diz que quando é verdadeira, fica guardada em nosso coração. E eu guardei no meu coração, porque eu creio que a palavra ela não é falsa, ela é pura e verdadeira. Ela é escrita pelos homens, mas é guiada pelo Espírito Santo. E eu guardei no meu coração e segui em frente. Tive minha infância, tive minha adolescência, e comecei a ter uma vida no mundo, né? Festa, né? Namoros prematuros, enfim, uma vida já meio distorcida. Mas eu creio que tudo foi permissão de Deus para chegar até aqui hoje. Enfim, parei de estudar, comecei a ter essa vida mundana e, mesmo assim, me sentindo muito incompleta. Mesmo assim, eu me sentia muita vontade de fazer a vontade de Deus, ser muito certa, andar sempre certa com as pessoas. Eu me sentia muito mal quando eu andava com aquelas pessoas que faziam errado. E tive a minha adolescência,
os namoros. Enfim, com 18 anos eu vim primeira vez pro país Japão, onde meu pai é descendente, meus avós, né, vieram dessa terra, e aonde eu podia estar entrando pela primeira vez. Foi aí que eu senti, né, de vir pela primeira vez nesse país. Vim sozinha, eu tinha 18 anos, eu, né, tinha um sonho de gravar um CD, que eu gostava muito de cantar músicas, né, do mundo, mas músicas calmas, tranquilas, né, e vim pra cá. Enfim, é muito prematura, como eu disse, né, insegura, porque meus pais são separados. Enfim, a minha vida realmente é um livro aberto, não tenho que ter vergonha, porque Deus permitiu essa passagem, tudo que eu passei, Deus permitiu. Enfim, cheguei com 18 anos, um mês, eu já tive meu primeiro casamento, eu conheci meu ex-esposo, a qual eu tenho um filho já com ele, né, e permanecemos juntos por 4 anos. Não deu certo, muito nova, insegura e, assim, não tinha aquele amor, aquele afeto, né, de casal. Enfim, nos separamos. Após 3, 4 meses de separação, isso foi em julho, de 2007, a separação, eu separei, e logo eu conheci o meu atual esposo, onde eu permaneço hoje até com ele por 10 anos, onde já tenho uma filha com ele também, e estamos juntos até hoje. Enfim, aí começa a minha história, né? Chegamos a ficar juntos por 6 meses, eu e meu esposo aqui no Japão, né? Lembrando que ele vinha de outro relacionamento também, que não deu certo. E nesses 6 meses eu engravidei da minha filha, onde teve uma crise muito forte aqui no Japão, e decidimos voltar para o Brasil, por ele estar desempregado e eu grávida, né? Decidimos voltar para o Brasil. Quando voltamos para o Brasil, eu sou de interior de São Paulo, Mojimirim, ele é de Londrina, Paraná, e foi aí que começou a história, né, a verdadeira, né, porque tudo que eu passei foi, sim, uma história, mas eu falo assim porque foi uma experiência muito, muito amarga, né. Quando eu cheguei em Londrina, eu estava grávida, tudo, a gente foi morar com nossa sogra, mãe dele e tudo. Passamos uma fase muito difícil, enfim, eu vou pular um pouco porque senão fica muito grande. Nasceu minha filha, a gente conseguiu construir a nossa casa, enfim. Chegamos, né, a ter as coisas, né, nossas próprias, né. Porém, o meu esposo já vinha de um mundo muito imundo, né. Ele tinha uma vida passada muito conturbada, né, ele vivia com pessoas erradas, enfim. O inimigo, ele laçou ele dessa forma, né, amizades erradas, e aí ele começou a sair de casa, me deixando sozinha, né, e eu me sentia muito sozinha porque eu só tinha ele naquele lugar, naquela cidade. Enfim, eu me separei de meus pais, né, então eu tava me sentindo muito sozinha, eu só tinha ele, né. E foi aí que eu comecei a me apegar mais em Deus. Foi aí que, mais uma vez, o Testemunho de Jeová abriu a Bíblia, né, na porta de casa, oferecendo estudo, e nós começamos a estudar, começamos, né, a nos aprofundar mais, ficamos por 3 anos estudando a Bíblia, né, frequentando o Salão do Reino das Testemunhas de Jeová, até meu marido também começou, mas, como diz, tudo tem um propósito, né? E nós queremos, aqui todos nós queremos ter uma vida pacífica, né? Queremos ter uma vida saudável, uma vida que vale a pena, né? E foi aí que a gente começou a ter um pouco mais de paz, né? E só que, como diz, a palavra do Senhor diz que viriam muitos falsos testemunhos, muitos falsos profetas, ensinamentos.
e como eu disse, eu não sabia a verdade. Enfim, começamos, né, a nos aprofundar, ficamos 3 anos juntos, ligados a essa doutrina, né, e aí foi que começou a ter muitas regras, e aí meu esposo saiu e eu permaneci, mas e então eu não consegui permanecer junto, sozinha, né? E aí foi que eu também parei. Porém, eu sempre pedia para Deus, Deus, me ajuda, eu, eu preciso de Ti, eu quero encontrar a Tua verdade, mas eu não sei como que eu faço isso, né? Sempre me cobrava de fazer algo para Deus, né? De ajudar o próximo, enfim. Foi aí que nós, né, passamos por 4 anos de muita luta, muito sofrimento. Meu esposo realmente foi arrastado pelo inimigo. Enfim, muitas brigas, muitas discussões, muitos acidentes meu esposo teve, né? Deus libertou ele de vários acidentes, né? Teve vários livramentos de morte da vida do meu esposo. Enfim, e sempre Deus falava para mim, não desista, fica firme, né? As pessoas sempre falavam assim para mim desistir dele, que eu não merecia ele, mas Deus sempre tocava no meu coração de ficar com ele, que parecia que eu tinha uma missão com ele, né? E foi aí que eu suportei esses 4 anos. Bem, enfim, nós conhecemos em 2007, né? Quando foi em 2011, meu filho, o meu primeiro filho, veio para cá novamente no Japão, ficar com o pai dele, né, a qual eu estava passando por muitas provas, enfim, né, e aí foi que eu me distanciei do meu filho. Foram 4 anos, né, que eu fiquei longe do meu filho, muito sofrimento, muita dor, mas Deus tinha um propósito em todas as coisas, eu creio. Enfim, quando foi em 2014, em 2013, na verdade, eu e meu esposo, nós quase nos separamos, né? Estava por um fio a nossa relação. Fiquei 2 meses separado dele, onde eu voltei para minha cidade, né? E lá eu pedia para Deus, continuei, né, a servir a Deus nas Testemunhas de Jeová, enfim, pedindo a misericórdia de Deus. E estava decidida realmente a nos separar, tudo, mas Deus é tão maravilhoso que quando eu voltei para Londrina para assinar os papéis, tudo, enfim, da nossa casa, vender a nossa casa, Deus tocou no coração do meu esposo e ele disse que ele me viu como a primeira vez, como uma namorada, com aquele amor apaixonado. E foi aí que ele convidou para nós conversarmos, e aí começamos reatamos o nosso namoro, o nosso casamento. Enfim, começamos a ter uma segunda chance, né, da parte de Deus em nossas vidas. Quando foi em 2014 para 15, nós estávamos no Brasil, né, na cidade de Londrina, e começou uma crise no Brasil, dos caminhoneiros, né? Foi aí que Deus tocou no meu coração de voltar novamente para cá, para o Japão. E eu lembro que meu esposo falava que nunca vinha mais para cá porque ele sofreu muito, ele teve uma depressão muito profunda por causa do outro casamento, enfim. E Deus é tão grande porque eu falo que nada para Deus é impossível, para Deus nada é impossível. E quando eu falei para ele, ele falou assim, então vamos. E quando ele falou, eu não acreditei. E aí começamos a mexer nossos papéis. Porém, foi muito difícil. Eu estava em Londrina, né, estado do Paraná, e lá exige uma pessoa da minha família aqui no Japão. Eu não tinha ninguém, né? Precisamos mudar para São Paulo. Foi um momento muito difícil, porque nós tínhamos que perder tudo, como o Jó perdeu, né? Nossa casa, eu tinha uma loja, meu esposo tinha uma empresa, né? E ele teve que desfazer tudo. Nós não pensamos, nós só entregamos nas mãos de Deus.
foi aí que Deus começou a agir na nossa vida, realmente. Nós mudamos, né, para a cidade de Mojimirim, interior de São Paulo, onde eu nasci. Ficamos morando com meu pai, né, na casa dos meus pais, durante esse tempo. E foi lá que realmente Deus começou a tocar nas nossas vidas, mais uma vez. Através do meu irmão, nós conhecemos uma igreja evangélica, a qual Deus nos acolheu muito, porque a palavra do Senhor diz que às vezes a gente está numa igreja errada, um ensinamento errado, mas Ele conhece nosso coração e Ele vai nos visitar. Foi aí que Deus começou a falar muito conosco, através da boca das pessoas que estavam naquela igreja. Enfim, foram 7 meses de muita luta para nós chegarmos até aqui. Chegamos aqui numa cidade onde estava 5 horas longe do meu filho, mesmo assim. Então, assim, foi um momento de muita tortura, de muito sofrimento. Mas o que eu quero dizer é que depois de 1 ano que eu estava aqui no Japão, que nós retornamos, Deus começou a fazer a obra mais uma vez em nossas vidas. Enfim, são muitas coisas, mas o que eu quero dizer para vocês é que Deus conhece nosso coração. A chave de tudo isso é a nossa obediência. Quando nós obedecemos e ainda entendemos que aquilo que a gente aprende não é certo, a gente ainda procura fazer a vontade de Deus, Deus abre as portas. Nós entramos numa igreja aqui no Japão, onde nós sofremos muito. Foram 6 meses de muita tortura, fomos usados por homens, né? A nossa fé foi, tipo assim, usada. Nós louvávamos para multidões e pensávamos que isso era certo, fazia as coisas para o homem, né, e não para Deus. Enfim, Deus permitiu isso para hoje eu estar aqui, louvando ao nome dEle, agradecendo a Ele, por Ele ter me deixado passar por isso, mas para hoje ser essa testemunha na vida de cada um de vocês, para que vocês abram os olhos também. Que eu servi uma igreja onde nós tínhamos que acordar 5 horas da manhã para orar, para nós fazermos parte do louvor. E sendo que nós não precisamos disso. Eu pensava que eu tinha que obedecer às ordens de um pastor homem. E a palavra do Senhor está claramente dizendo que todo homem que diz que é pastor é ladrão, porque somente Jesus é o nosso pastor. A palavra do Senhor diz que Ele conhece os seus filhos, Ele sabe quem é. Como eu disse, eu vivia no ensinamento errado, não sabia. Comecei a ter um ministério, eu sinto que foi da parte de Deus que eu fui tocada para levar a palavra para as pessoas, ajudar o próximo através do meu casamento que Deus restaurou, através da minha vida que Deus, né, transformou. Enfim, eu tive um ministério por 6 meses, onde muitas vidas vieram falar comigo. Eu usava a minha própria imagem para falar com as pessoas, onde o inimigo me usou também muito, o adversário. Eu evangelizava as pessoas ainda, e as pessoas às vezes não via o que estava dentro de mim, mas por fora, a minha própria imagem. Eu louvava ao Senhor, mas eu pensava que aquilo era certo. E não, nós não precisamos nos aparecer para Deus nos enxergar, porque Ele enxerga o nosso coração e não a nossa própria imagem. Enfim, eu fui levada a um ensinamento muito errado. E num belo dia, no dia 29 de julho de 2017, nas minhas orações e minhas súplicas, aquilo que eu estava sofrendo muito, eu via que o inimigo ele estava forçando cada vez mais eu louvar, e aquilo lá era de mim, como eu disse, eu vim pela primeira vez aqui no Japão para gravar no CD, e eu sinto que o louvor, a música está dentro de mim desde quando eu nasci, e o inimigo estava querendo me usar através disso. E eu falava, meu Deus, mas eu não posso, porque
O dom que o Senhor me deu, eu não posso usar para ganhar nada. Isso é de graça. A sua palavra diz que o dom é gratuito. Nós não temos que cobrar para evangelizar, nós não temos que cobrar para pregar, nós não temos que cobrar para louvar, como os muitos fazem. Então, meu Deus, o que eu faço? Qual é a sua verdade? Por que eu sofro tanto com isso? Por que eu preciso passar por isso, meu Deus? E foi nesse dia 29 de julho que veio um anjo lá de São Paulo, aonde eu nem conhecia. Ele começou a pesquisar os meus vídeos através da internet, onde muitas pessoas já estavam chegando a mim através desse ministério. Um ministério que eu pensava que era de verdade, mas aonde eu não tinha ainda autoridade para falar de Deus, porque a palavra do Senhor diz que existe uma ordem para isso, que primeiro é Deus, depois Jesus, depois os apóstolos e depois os anciãos. E eu não tinha essa autoridade ainda, porque nenhum ancião ainda tinha me chamado, porque o ancião realmente eles são orados, são todos a verdadeira doutrina de Cristo que está na palavra, são tudo orado, tudo organizado, com ordem e decência, não é de qualquer jeito, não é de qualquer forma que nós podemos pregar, podemos evangelizar a palavra, que existe um certo ensinamento, que existe a verdadeira doutrina de Cristo que está na palavra, que os verdadeiros ensinamentos vêm do Espírito Santo e não dos espíritos enganosos. E eu sentia isso, mas eu não entendia por quê. E foi aí que essa pessoa, esse anjo veio falar comigo, uma pessoa maravilhosa, onde ele falou muito, como diz, muito forte ao meu coração. Ele começou a dizer, me chacoalhar: você está sendo enganada, você não está no caminho certo, você está sendo guiada por falsos espíritos, por ensinamentos tortos, ensinamentos de pagãos, enfim. E aí foi que Deus começou a abrir meus olhos, aonde Ele abriu meu coração, aonde realmente eu fui entender a verdadeira doutrina de Cristo. Eu não estou aqui para, como diz, defender igreja nenhuma, mas o verdadeiro evangelho de Cristo, ao qual eu fui escolhida, ao qual eu fui apontada com o dedo, e aonde hoje eu tenho autoridade de falar da palavra, levar o meu testemunho aonde for preciso, para que todos aqueles que ainda estão nesse caminho errado, escuro, de falsos pastores, de louvores errados, aonde eu passei, que vocês possam entender que nós não precisamos disso. Nós só precisamos obedecer a Deus, que Ele nos usa de uma forma tão imensa, tão grande. Eu continuo evangelizando as pessoas, não precisando me expor, porque as pessoas não precisam te ver, as pessoas precisam enxergar o que você está sentindo dentro do seu coração. Então, eu venho hoje abrir meu coração para dizer que hoje eu estou na verdadeira graça, aonde eu posso, Pai, eu posso falar com meu Deus, falar com Deus diretamente, aonde Ele me escuta. Eu pedi nas minhas orações, aonde Ele me atendeu, Ele me abriu realmente os olhos, porque eu tinha medo de não estar fazendo a vontade dEle, porque eu tenho esse temor dentro de mim desde pequena, e hoje eu sou uma realmente escolhida dEle. Eu realmente hoje desci as verdadeiras águas do Santo Batismo, onde tudo também tem uma autoridade, onde está tudo na Bíblia declarado, e não tem como negar, porque a palavra do Senhor diz que a Bíblia é inspirada por Deus, né? E não tem como a gente negar. E hoje eu vivo nessa graça, muitas lutas, muitas provas, porque a palavra do Senhor diz que quando encontraríamos o verdadeiro evangelho, a verdadeira vida, o verdadeiro caminho, muitos iriam nos criticar, iriam afastar, mas eu creio que pela fé, quando a gente tem fé,
porque a fé, ela não pode ser comprada, ela é conquistada com a obediência que Deus, que nós temos por Deus, e Deus vê o nosso coração, enxerga nossas súplicas, enxerga a nossa necessidade de agradar a Ele, enxerga o nosso íntimo, onde um homem nenhum pode enxergar. E hoje eu agradeço e louvo a Deus por esse dia, por Ele estar falando abertamente a todos, e tudo que eu já passei, que vocês possam entender que existe só um caminho, não existe vários caminhos. A verdadeira palavra, o verdadeiro caminho está na Bíblia, não tem outro lugar. Às vezes nós queremos buscar em outras pessoas, mas se você começar a abrir a palavra e começar a pedir para Deus, abrir seu coração, abrir seu entendimento, o verdadeiro Espírito Santo, ele vai abrir seu coração, abrir seu pensamento, entender, discernir, compreender, e você vai começar a ver que tudo que você está fazendo ou fez não pertencia às coisas de Deus. Eu agradeço e louvo por mais esse dia, por estar aqui falando hoje através do nome do seu Filho amado Jesus, ao qual Ele me escolheu. Deus fala que Ele escolheu nós, mas que Jesus, Ele tem autoridade de cuidar de cada um de nós, que é o nosso pastor. Só existe um pastor, Jesus, não existe outros, por isso que falo, por que nós sofremos tanto com pastores, por que nós sofremos tanto por dízimos, porque isso não é da parte de Deus. A parte de Deus é que Ele é manso, Ele fala conosco de uma forma tranquila, Ele nos disciplina, Ele nos exorta, mas da maneira certa, não puxando a orelha, não te batendo, não te massacrando, mas sim com mansidão, com a suavidez, assim como Ele fez comigo. Quando eu descobri que eu estava no caminho errado, eu chorei muito, eu perdi o chão, e aí Deus já tinha colocado anjos na minha vida, dessa mesma graça que hoje eu pertenço, aonde realmente eu pude entender que existe um povo verdadeiro de Deus aqui nessa terra, aonde realmente existe pessoas que fazem a verdadeira vontade, que servem a Deus e não a homens. Eu agradeço e louvo por mais esse dia, e que vocês entendam. Se vocês tiverem alguma dúvida, que não entenderam, que vocês venham falar, porque é muito longo esse testemunho, mas eu senti da parte de Deus de falar isso, porque eu sei que muitas pessoas estão sendo desviadas. Como eu tinha esse ministério, muitas pessoas se afastaram de mim, não entende por quê, mas Deus me escolheu. Como eu sempre falava, eu não sou pastora, eu não sou missionária, porque isso na palavra de Deus não está escrito, deixou o cargo para o homem. A mulher tem que ser submissa ao marido, a mulher tem que ter uma ordem de decência na vestimenta, tem que ser pura, tem que ser, não precisa de nada. A mulher, ela precisa ser só apenas obediente a Deus. E hoje eu estou nesse caminho, nesse ensinamento, e que todos que vão ouvir esse testemunho possam entender claramente que Deus conhece o nosso coração. Eu fui enganada, mas não foi porque eu quis, porque eu não entendia, porque eu não reconhecia, porque eu nunca estudei a palavra. Mas Deus me chamou porque Ele sabia que eu tinha a ânsia, a necessidade de aprender dEle. E hoje eu estou sendo usada para honra e glória dEle, para dar esse testemunho, ao qual muitas pessoas eu creio que vão entender, às vezes vão me criticar, às vezes, mas Deus conhece o coração e eu estou em paz. E é isso que importa. Muito obrigada a todos que estão ainda do meu lado, que entendem a vontade de Deus, e que vocês agora entendam, quem não entendeu ainda, que vocês entendam. Deus seja louvado. Eu agradeço a todos e a paz de Deus esteja com todos.